O que você faria se descobrisse que um livro antigo, repleto de segredos sobre o céu, a terra e seres mistérios, foi retirado da Bíblia há séculos? E se esse livro revelasse detalhes surpreendentes sobre anjos caídos, gigantes e eventos apocalípticos que desafiam tudo o que aprendemos nas religiões tradicionais? O livro de Enoque é uma obra envolta em mistério, um texto que, apesar de não estar na maioria das versões da Bíblia, atravessou os séculos, despertando curiosidade e polêmica. Mas por que ele foi banido? O que há de tão perigoso em suas palavras? E mais importante, será que ele poderia mudar nossa compreensão sobre a fé, o universo e o mundo espiritual? Antes de continuarmos, se você gosta de mistérios religiosos e temas espirituais, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje você vai conhecer um dos livros mais enigmáticos já escritos. Para entender essa história, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Enoque é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento. Segundo o livro de Gênesis, ele foi um homem que andou com Deus e, ao invés de morrer como os outros, foi levado diretamente para os céus. Um destino raro, compartilhado apenas com Elias. Mas o que torna Enoque ainda mais fascinante é que seu nome está ligado a um conjunto de textos apócrifos que foram descobertos em diferentes épocas e locais. Textos que trazem revelações extraordinárias sobre o mundo espiritual e o destino da humanidade. O livro de Enoque não é um único documento, mas uma coletânea de escritos atribuídos a ele. O mais conhecido é o primeiro livro de Enoque, também chamado de Enoque Etíope, preservado na tradição da Igreja Etíope, uma das poucas que considera o texto sagrado. Outros escritos, como o segundo livro de Enoque, de origem eslava, e o terceiro livro de Enoque, de influência judaica mística, também existem, mas nosso foco aqui será o primeiro, que é o mais completo e intrigante. Esse livro contém descrições impressionantes de visões celestiais, encontros com anjos e histórias de um tempo em que seres divinos caminhavam entre os humanos. Um dos trechos mais famosos fala sobre os vigilantes, um grupo de anjos que teria descido à terra e se apaixonado pelas filhas dos homens. Esses anjos, liderados por um ser chamado Semjasa, teriam ensinado aos humanos conhecimentos proibidos, como astrologia, metalurgia, feitiçaria e outras habilidades ocultas. Da união entre esses anjos e mulheres humanas, nasceram os Néfilim, gigantes poderosos que, segundo a narrativa, corromperam a humanidade. Essa história se encaixa com um trecho do livro de Gênesis que menciona os Néfilim, mas de maneira muito vaga. O que o livro de Enoque faz é expandir essa ideia, descrevendo um cenário épico onde Deus decide intervir, enviando o dilúvio para limpar a terra da influência desses seres caídos. Se essa história for verdadeira, isso significaria que os eventos do dilúvio não foram apenas um castigo pela maldade dos homens, mas também uma forma de eliminar uma raça híbrida que ameaçava a ordem divina. Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? A resposta não é simples. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia muitos textos circulando entre as comunidades cristãs e judaicas. Alguns desses textos foram considerados inspirados por Deus e acabaram sendo incluídos na Bíblia, enquanto outros foram rejeitados. No caso do livro de Enoque, alguns estudiosos acreditam que ele foi rejeitado porque continha ideias muito diferentes da teologia dominante da época. Outros acreditam que ele era considerado perigoso porque falava de temas que poderiam desafiar a autoridade religiosa. Uma curiosidade interessante é que o livro era muito respeitado entre os primeiros cristãos. Ele foi citado diretamente na Carta de Judas, um dos livros do Novo Testamento.
O autor dessa carta menciona uma profecia atribuída a Enoque, o que mostra que, pelo menos naquela época, esse livro era conhecido e considerado relevante. Então, por que ele desapareceu? Acredita-se que, com o tempo, à medida que a Igreja estabelecia seus dogmas, textos que não se encaixavam na visão oficial foram deixados de lado. Isso não significa que ele foi completamente apagado. Durante séculos, o texto foi preservado por comunidades etíopes até ser redescoberto por exploradores europeus no século XVIII. Desde então, estudiosos têm analisado o livro para entender melhor suas origens e significados. O que é fascinante é que algumas partes do livro de Enoque foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos descobertos em Qumran em 1947. Isso prova que o livro era lido e respeitado por algumas comunidades judaicas antes mesmo do surgimento do cristianismo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Acredita que ele contém verdades esquecidas ou apenas mitos antigos? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.